Chapeuzinhos coloridos. Terceira parte. Chapeuzinho lilás e chapeuzinho preto. Senta que lá vem a história. Chapeuzinho lilás. Era uma vez uma menina muito famosa em sua pequena vila. Todo mundo gostava dela e sua avó mais ainda. Tanto que lhe costurou uma capinha com capuz. A roupa era violeta e a menina a usava tanto que o pessoal até lhe botou o apelido Chapeuzinho Lilás. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Lilás chamou-a e disse: "Filha, leve essas revistas com fofocas sobre gente famosa para sua avó, que vive lá no meio da floresta." "Tenho que ir mesmo, mamãe?" perguntou Chapeuzinho. "Sim, tem. Você não quer continuar com sua fama de ser uma menina obediente e trabalhadora?" "Quero. Então você tem que ir. Não é fácil manter a boa fama." "Tá bom, eu vou." Então a menina colocou as revistas numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: "Queria ser famosa, bem conhecidinha, aí não andaria nunca mais sozinha. Queria ser famosa, bem conhecidinha, aí não andaria nunca mais sozinha." Chapeuzinho vinha pela floresta quando, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. "Bom dia, menina do Chapeuzinho Lilás." "Bom dia, senhor." "O que você leva aí nessa cesta?" "Revistas de fofoca." "Para mim?" "Não, para minha avó. Ela vive no meio da floresta." Então o lobo pensou assim: "Caramba, estou com tanta fome que seria capaz de comer a avó desta menina e depois ela mesma como sobremesa." Mas ele não podia atacar Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar os gritos e vir em socorro da menina. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: "Está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um caminho mais longo, mas você poderia pegar uns lilazes para ela." "Que excelente ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo." Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e começou a colher lilazes. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Pam, pam, pam. "Quem bate?" perguntou a velhinha lá de dentro. "Sou eu, sua netinha", falou o lobo disfarçando a voz. A vovó então levantou-se e abriu a porta, mas não havia ninguém lá. E a vovó disse: "Xiii, eu devo ter imaginado que bateram na porta. He, estou ficando velha." E então ela voltou para a cama. "Você quer saber por que o lobo não estava lá na porta? Eu explico. É que o lobo teve uma crise de consciência. Ele pensou assim: que coisa horrível vou fazer? Comer essa pobre velhinha. Não, não farei isso. Está na hora de mudar as coisas." E aí ele se escondeu atrás de uma moita. Pouco depois, Chapeuzinho chegou e bateu na porta. Pam, pam, pam. "Quem bate?" perguntou a velhinha. "Sou eu, Chapeuzinho Lilás." "Entre, querida, a porta está aberta." A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca tão grande que nem dava para ver a sua cara. A menina chegou perto dela devagarinho e perguntou: "Vovó, por que você tem orelhas tão grandes?" "São para ouvir melhor o rádio." "E esses olhos tão grandes?" "São para ver os programas de TV." "E essas mãos tão grandes são para segurar os jornais." "E esse nariz tão grande é para metê-lo na vida dos outros."
E essa boca tão grande é para fazer fofocas, falou a vovó. E dizendo isso, elas começaram a rir e a ler as revistas. E leram tanto que acabaram pegando no sono. Depois, o lobo pulou para dentro do quarto da avó e ficou olhando as duas ali dormir. Enquanto isso, ele pensava: que bom que não comi essas duas. Assim vou mudar a opinião que as pessoas têm de mim. Então, ele deitou no meio das duas e tirou uma soneca. Mas, como eu contei no começo, o lobo estava com fome. Sua barriga estava vazia e ele começou a roncar alto, mais ou menos assim: ronque, ronque, ronque. Aquele barulho chegou aos ouvidos de um caçador que passava por ali e ele resolveu dar uma olhada no que estava acontecendo. Quando abriu a porta da casa da vovó e viu o lobo entre as duas, ele pensou: conheço essa fama desse lobo. Ele deve estar se preparando para comer as pobrezinhas. Então o caçador apontou sua espingarda para o lobo e, pum, atirou. O lobo, coitado, morreu. A vovó e Chapeuzinho acordaram assustadas, mas o caçador logo acalmou-as, dizendo: fiquem tranquilas, o perigo era só esse lobo, mas eu cheguei antes que ele pudesse lhe fazer mal, qualquer mal. E assim, todos ficaram famosos para sempre. O caçador porque matou o perigoso lobo, a vovó porque saiu no jornal, e Chapeuzinho Lilás porque deu uma entrevista para a TV em que disse ter aprendido uma importante lição: se falam mal de alguém, deve ser verdade. Será? Chapeuzinho Preto. Era uma vez, numa vila perto de uma floresta bem escura, uma menina de olhos e cabelos negros. Todo mundo gostava dela e sua avó mais ainda. Tanto que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era muito elegante, toda de veludo negro, e a menina andava para cima e para baixo com ela. Por conta disso, as pessoas começaram a chamá-la de Chapeuzinho Preto. Um dia, a mãe de Chapeuzinho disse: filha, leva essas jabuticabas para a sua avó, que vive lá no meio da floresta. Pode deixar, mamãe, eu vou e volto num minuto. Mas olhe, não saia do caminho porque a floresta é perigosa. Então, a menina colocou as jabuticabas numa cesta, deu um beijo em sua mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: pela estrada fora eu vou depressinha, levar essas frutas para a vovozinha. Chapeuzinho entrou pela floresta. A cada passo as árvores se fechavam e a mata ficava mais escura. Mas ela não sentia medo. Assim foi até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e falou: bom dia, menina do Chapeuzinho Preto. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Algumas jabuticabas. Para mim? Não, elas são para minha avó, que vive no meio da floresta. Naquela hora o lobo pensou: minha fome é interminável. Um dia, com certeza, eu comerei essa pequena. Então ele disse: está vendo aquela trilha? Vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas está cheia de umas flores chamadas sempre-vivas, porque você não vai por ali e leva algumas para ela. Que ideia supimpa, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, quando o Chapeuzinho pegou o outro caminho, o lobo foi por um atalho até a casa da avó. Quando lá chegou, tocou a campainha. Blém, blém, blém. Quem é? Perguntou a velhinha lá de dentro.
Sou eu, sua netinha, falou o lobo, disfarçando a voz. Vim trazer jabuticabas para a senhora. A avó então pôs seus óculos e abriu a porta. Quando viu que era o lobo e não Chapeuzinho quem estava lá, falou: Ah, é você! Sabia que viria me buscar um dia. Entre, não repare nessa bagunça. O lobo sentou-se na cama e perguntou: A senhora estava esperando por mim? Eu sabia que você ia chegar. Até que demorou bastante. Eu vou ter que engoli-la agora, disse o lobo. Eu sei, disse a vovó, fechando os olhos lentamente. E então o lobo engoliu a avó de uma só vez, tão rápido que ela nem teve tempo de dizer adeus. Depois o lobo deitou-se calmamente na cama para esperar Chapeuzinho. A menina vinha andando pela mata tão lentamente, mas tão lentamente, que nem viu o tempo passar. Finalmente, quando chegou à casa da avó, tocou a campainha. Blém, blém, blém. Quem é? Perguntou o lobo lá de dentro com a voz rouca. Sou eu, sua netinha, vovó. Entre, querida. Chapeuzinho abriu a porta e foi em direção à cama da avó. Mas no caminho passou por um espelho e viu que estava mais velha. Já era uma mulher. Puxa, acho que fiquei muito tempo colhendo flores. Sim, você está bem diferente, disse o lobo. Chapeuzinho chegou mais perto do espelho e, olhando para seu rosto, perguntou a si mesma: Por que eu tenho orelhas tão grandes? E ela se respondeu: Ah, é porque agora já posso usar brincos. E esses olhos tão grandes? É porque agora posso ver mais coisas. E essas mãos tão grandes? É porque agora posso alcançar o que antes não alcançava. E esse nariz tão grande? É porque agora sou dona do meu próprio nariz. E essa boca tão grande? Acho que é porque já posso falar por mim mesma, falou Chapeuzinho. Depois ela se virou para o lobo e perguntou: Onde está minha avó? Eu a engoli, respondeu o lobo. E quem é você? Sou o lobo dos lobos. As pessoas me chamam de Tempo. Você também vai me engolir? Vou, mas não agora. Vamos comer essas jabuticabas? Então eles comeram bastante e tiraram uma sonequinha. Como estavam com a barriga cheia, começaram a roncar alto, mas tão alto que um caçador que estava andando por ali escutou o barulho e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta, o caçador viu o lobo, colocou balas em sua espingarda e atirou. Mas errou todos os tiros. Então o caçador exclamou: Lobo maldito! Não consigo vencê-lo! Isso é impossível, caro caçador, mas nós podemos ser amigos. Como? Se um dia você vai me engolir? Ora, vamos ser amigos enquanto esse dia não chega. E dizendo isso, o lobo pegou as 2 jabuticabas que sobraram, deu uma para o caçador, outra para Chapeuzinho e saiu pela janela dizendo: Até breve. E assim todos ficaram felizes. O caçador, porque reconheceu que não podia vencer o lobo. A vovó, porque teve uma vida feliz e demorou para ser engolida. E Chapeuzinho Preto, porque aprendeu uma lição. Devemos comer as jabuticabas bem devagar e aproveitar cada uma. Você acabou de conhecer toda a história dos Chapeuzinhos Coloridos, que era uma menina que sempre usava a mesma capa com capuz. Por isso o apelido dela era Chapeuzinho. Azul, cor de abóbora, verde, branco, lilás ou preto. A história da Chapeuzinho Vermelho, que você já conhece, se transformou em várias outras neste livro.
Aqui, o Chapeuzinho, por ser uma menina que sonha em ser famosa, outra que é caçadora, ou ainda outra que adora comer e seu prato preferido é bisteca de lobo, você conheceu 6 meninas bem diferentes e tenho certeza que se divertiu com essas histórias. Quem sabe agora você também não inventa a sua Chapeuzinho? Áudio e produção do vídeo, Silvia Mandolini.